Paz do Senhor aos irmãos, quero apresentar para vocês mais um estudo da revista Batalha Espiritual. Hoje estaremos fazendo a lição 11, que tem como nome Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Para mim, esse é um dos dons principal que todo cristão deve buscar assim que se converte e recebe o Espírito Santo. Então vamos lá, começar com a nossa oração inicial, que o Senhor Jesus venha nos tomar nessa manhã, mais uma vez, os nossos ouvidos venham estar sensíveis à Tua voz, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, não permita que nenhum mal nos aconteça. Abra, meu Pai, a nossa mente, nosso ouvido para entender aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra. Nos ajuda, meu Pai, a poder aprender e pregar o Teu ídio, o Teu Evangelho, e nos usa para fazer a Tua obra. Toma cada um de nós, que nada que eu venha dizer aqui saia do meu coração, mas sim que venha diretamente de Ti. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para mais essa lição, que é a lição 11 da revista, que tem um título como Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. É o que eu falei no início. Esse é um dos principais dons que eu não, tenho certeza que todo cristão tem que ter. Assim que é batizado com o Espírito Santo, já pedir ao Espírito Santo, me dá o seu discernimento de espírito. Amém? O nosso texto áureo vai falar, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então vamos lá. A nossa leitura vai estar em Atos 16, 16 ao 22. E aconteceu que indo, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem que está anunciando o caminho da salvação são servos de Deus, do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença do magistrado. E apresentando-os ao magistrado, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costume que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romano. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhe as vestes, mandara açoitá-los com vara. A introdução hoje vai dizer: o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo, e que por isso tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Eu sempre costumo dizer que o dom de discernimento de espírito é algo fantástico. É algo maravilhoso. Por quê? Porque não é somente o discernir se é um espírito mau e um espírito ruim, se é um espírito bom, se é o espírito da parte do diabo ou se é o espírito da parte de Deus. Então, o discernimento de espírito tem muito mais. Um dos seus principais é distinguir realmente se é um espírito maligno ou um espírito que vem da parte de Deus. Mas é muito além disso. E hoje nós vamos aprender um pouco mais aqui. Já quero desde já agradecer a todos que estão comentando, curtindo e compartilhando essa live. E agradecer por vocês me ajudarem a compartilhar o amor de Deus.
O tópico 1, discernir e discernimento. No seu uso geral, discernimento é na vida cotidiana a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado, como sensatez. O termo aparece nessa acepção da Bíblia, 2 Samuel 19:35, mas no contexto teológico, o seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. O verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossa versão bíblica por discernir, anacrino, e diacrino. O significado do primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar e examinar. Lucas 23, de 1 a 4, 23, 14. Atos 17, 11. E aparece também com o sentido de discernimento. 1 Coríntios 2, 14 a 15. O segundo verbo apresenta grande variedade semática, e uma das variações é o de discernir. Então, nós já estamos vendo aqui, não tem nem muito o que explicar. A própria leitura que a gente está fazendo aqui já está falando o que é o discernimento. Então, vamos aqui agora para o tópico 2, que vai falar o substantivo discernimento, o substantivo discernimento, o ponto 2 dessa lição. O termo grego é diakersis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em cada uma delas, o significado é diferente, uma vez com sentido de briga ou julgamento, em Romanos 14:1. Outra com distinção em que se julga pelas evidências, se os espíritos são malignos ou se provém de Deus, 1 Coríntios 12:10. E finalmente para discernir entre o bem e o mal. Então nós vamos ver que essa palavra discernimento ou discernir, o que acontece? Na primeira coisa é a questão de briga ou julgamento. É onde tem uma briga, a gente vai discernir ali, ou um julgamento daquilo que está certo ou errado. E nós vamos ver também que tem como distinção em que se julga pelas evidências e o seu espírito, se são espíritos malignos ou que provém de Deus. E finalmente discernir entre o bem e o mal. Você vai conseguir discernir aquilo se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que acontece? Muitas das vezes acontece coisas na nossa vida que aos nossos olhos ele é uma coisa boa. Só que na verdade, quando a gente vai ver lá na frente, é uma coisa ruim. Não foi uma coisa boa, ou vice-versa. Às vezes acontece coisas que aos nossos olhos é uma coisa ruim, mas só que ela foi uma boa lá na frente. Por quê? Porque nos livrou de alguma coisa. Quando a gente olha, eu lembro, toda vez eu estava conversando até com uma amiga de trabalho, que eu lembro assim, uma vez eu ouvi uma história que era de um vilarejo. E lá nesse vilarejo existia um sábio. E uma mulher ficou feliz porque o seu filho achou um cavalo. E ela toda feliz, esse sábio falou assim, cuidado que há bem que vem para o mal. E ela ficou com raiva daquele homem, daquele sábio. E falou, você não está satisfeito porque não foi ninguém da sua família, não foi seu filho que achou. E aquele menino andando naquele cavalo caiu, quebrou a perna. E aí ela foi até aquele sábio e falou, tá vendo, o seu olho grande, a sua inveja, fez que o meu filho caísse e quebrasse a perna. E aí aquele homem falou assim, há males que vêm para o bem. E aquela mulher, você nunca sabe de nada, eu não sei porque que você é o sábio da fila, porque você só fala coisas que a gente não entende. E aí o que aconteceu? Naquele mesmo momento que aquele menino quebrou a perna, existiu uma guerra entre vilarejos. E todos os jovens foram convocados para a guerra. E todos os jovens daquele vilarejo foram mortos, menos o filho daquela mulher. Então você olha, então você tem como discernir uma coisa se é boa ou se é ruim. Mesmo aos nossos olhos, mostrando ela ser muitas das vezes boas e muitas das vezes elas serem ruins. É igual o discernimento de espírito. Você vai saber quando é da parte do diabo ou da parte de Deus. Porque hoje, infelizmente, existem muitas profecias que não são ditas
que não vem da parte de Deus, e às vezes vem da parte do diabo. E aí você está dando glória a Deus, aleluia, levantando sua mão, sem saber para quem que você está levantando, adorando, sem saber quem está adorando. Então, por isso que é muito importante o discernimento de espírito, para você saber que porque existem muitos falsos profetas, muitas pessoas infiltradas na casa do Senhor, como se fosse de Deus, e não são. E aí você tem esse discernimento, você vai saber. Mas também não discrimina não. Ora para aquela pessoa, para que ela alcance não a sabedoria do diabo, mas sim a sabedoria de Deus. Que ela alcance, que dentro dela venha habitar o Espírito Santo e não o espírito imundo. Atualidade. Há manifestações sobrenaturais por meio de falso profeta. É o que eu estava até falando agora. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de tal maneira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz, e seus mensageiros em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Em todos os lugares e em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações, e só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Aqui me faz lembrar uma vez o que acontece. Um falso profeta foi pregar numa igreja e ele começou a falar em línguas que nós chamamos de línguas estranhas. E de repente se levantou uma menina. Naquela igreja era menina cheia do Espírito Santo. Enquanto ele falava, a igreja estava glorificando, dando glória a Deus, levantando a mão, dizendo amém. Só que aquela menina, cheia do Espírito Santo, levantou e falou: afasta daqui, Satanás, porque você não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. O que você fala não vem de Deus, mas sim de demônios, e sim de Satanás. Então se afasta daqui. E aquela pessoa não conseguiu falar mais nada, porque ela não era um verdadeiro profeta, não era um verdadeiro agente de Deus, mas sim um agente do diabo. E muitas das vezes isso acontece. Nós estamos dando glória a Deus, glorificando, dizendo amém, por coisas que, atraindo as coisas para a nossa vida, por causa do amém que damos, que não era para atrair. Repreenda, aprenda, peça o Espírito Santo de Deus, discernimento, para que quando essas pessoas vierem, você repreender. É o que eu falei, ela repreendeu ali porque ele estava falando para toda a igreja. E Deus mandou, repreenda ele agora. Não foi para uma única pessoa. De repente, para uma única pessoa, a pessoa tem um discernimento de espírito, ela vai fazer o quê? Ela vai somente estar ali calado e repreendendo. Muitas das vezes até em voz baixa, por pensamento. Repreenda, porque tem pessoas que só querem falar, não, porque você vai passar por isso, vai passar por aquilo. Calma aí. A profecia, para ela ser verdadeira, primeiro, Deus já falou com você, ele só vai trazer a confirmação através de alguém. Ontem mesmo, recebi na igreja que eu faço parte, a confirmação daquilo que Deus já tinha me revelado. A resposta, Deus já tinha me dado, ali só foi a confirmação. Então, a gente tem que identificar quando é de Deus e quando não é. Amém? Então é dessa forma que a gente venha saber identificar, que a gente venha pedir a Deus o discernimento de espírito, para que a gente não venha ser enganado por Satanás. Hoje eu termino essa primeira parte da lição, amanhã eu venho com a segunda parte, espero que até aqui vocês tenham gostado, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que o Senhor Jesus venha trazer a paz e harmonia aos nossos corações. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer pela aula de hoje, que o Senhor continue falando aos nossos corações durante todo o dia, e que amanhã a gente volte aqui para falar mais e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Toma cada um de nós em Tuas mãos, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que entraram na live, que assistiram, vão compartilhar
e ainda vão ver na